Meu filho Ítalo. Essa gravação está sendo feita no ano de 2016. Eu estou dentro de um ônibus em direção ao centro de Brasília. Na verdade, eu vou para a rodoviária de Brasília, saindo de um lugar chamado São Sebastião. Provavelmente, quando você já tiver consciência dos fatos e da vida, daqui a alguns anos, já que você só tem 4 anos, você poderá ler a história deste ano, o ano de 2016, e saberá dos fatos que ocorreram nesse ano. Mas vou te falar aqui de primeira mão o que aconteceu. Eu que testemunhei e testemunho o que está acontecendo. Há cerca de 14 anos, rompendo com uma história de 500 anos de poder da direita no Brasil, entrou no poder o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, Ítalo, foi fundado na década de 80, no início da década de 80, um operário chamado Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que era líder de metalúrgicos em São Paulo, tornou-se um ícone da defesa dos trabalhadores, ganhou apoio das forças intelectuais e de todas as camadas de esquerda no país e acabou tornando-se presidente do Brasil. Tornou-se presidente do Brasil um operário. E você pode imaginar então, Ítalo, o que isso significou em termos de mudança para o país. Pois bem, nós vivenciamos essa alteração drástica na história do país. O governo desse mesmo homem, Lula, foi um governo vitorioso sob diversos ângulos, seja no avanço de algumas políticas sociais, seja no respeito e no apoio e no fomento a uma série de demandas da sociedade em forma de diversidade social. Pois bem, durante 2 mandatos, Lula tornou-se presidente, ao final do qual, por conta da sua altíssima popularidade, ele conseguiu eleger uma sua chefe da Casa Civil, e que também foi ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. E aí houve uma segunda grande alteração no destino do país, considerando que era uma mulher que chegava ao poder numa tradição que nós sabemos só de homens. Pois bem, Dilma governou durante 4 anos, mas com alguma dificuldade, e depois, no seu segundo mandato, esse que agora vivenciamos, uma denúncia formulada por uma advogada chamada Janaína Pascoal e mais um ex-membro e fundador do PT, Hélio Bicudo, denunciavam que a presidente Dilma, no ano de 2014, promovera um erro contábil, chamadas popularmente de pedaladas fiscais, e por conta dessa denúncia foi criada uma comissão para analisar
uma possível admissibilidade de impeachment para Dilma. Portanto, em abril desse ano, nós estamos em maio, em abril desse ano, uma comissão foi formada e a Câmara dos Deputados, inicialmente, e logo depois o Senado Federal decidiram pela admissibilidade do impeachment, do processo de impeachment da presidente. Dilma, portanto, foi afastada por 180 dias, e agora, nesse momento, estamos vivenciando esse afastamento, tendo assumido no seu lugar, naturalmente, o seu vice, Michel Temer. Michel Temer é membro presidente do partido do PMDB. O PMDB hoje é quem lidera o país, mas um conjunto gigantesco de áudios e fruto de delações premiadas, onde pessoas que estão condenadas resolvem, repare logo à frente da ponte JK em Brasília. Então, Michel Temer montou um ministério novo, retirando todos os ministros, ou em grande medida as lideranças que estavam no poder com Dilma, e agora ele está em grandes dificuldades, de um lado porque o país encontra-se numa crise econômica e política. Boa parte dos homens que compõem o seu ministério são homens que estão com sérios problemas, já que todos têm envolvimentos de fraude. E ele agora vê a possibilidade de ruir o seu governo. Essa é a ponte. Estamos aqui acima do Lago Paranoá, atravessando a ponte JK rumo ao plano piloto. Pois bem, Ítalo, obviamente que eu estou fazendo uma síntese da síntese das sínteses, né? Há muito que você vai poder ler nos jornais depois e consultar as fontes na internet. Mas o fato é que nós estamos vivenciando uma série de gravações que estão vindo à tona, que estão colocando em xeque o judiciário, estão colocando em xeque boa parte dos senadores e colocando em xeque todo o executivo. De modo que a República, ela toda, está sendo bombardeada numa implosão, já que são os seus próprios nomes que estão criando essa situação. Qual é o risco que existe? Há o risco de Dilma não ser impeachmentada? Há sim. Há o risco de Temer não dar conta de continuar? Há sim. Há o risco de nem Dilma e nem Temer continuarem e o país se ver na necessidade de novas eleições? Há também. Há o risco de uma outra situação, uma quarta situação? Há, mas eu não conheço. Mas o fato é que, como diria Cláudio Rocha, terra em trânsito. Deus e o diabo em terras do pau-brasil. E agora, mais que isso, no meu caso específico, eu que sou funcionário público, e isso você dirá lá quando você estiver mais à frente, meu pai era um funcionário público da Previdência Social Brasileira, cujo ministério, depois de 93 anos de Previdência, sucumbiu depois de uma reforma administrativa decorrente de uma medida provisória assinada pelo presidente Temer, simplesmente eliminando
o ministério e diluindo suas funções em outros ministérios. E meu pai ficou a ver navios, buscando saber onde vai, para onde vai, como fica. Mas isso não tem muita importância. O fato é que agora que estamos em 2016, e lá ao fundo você pode ver a bandeira do Brasil tremulando, ao lado o Congresso Nacional. O Congresso está ali iniciando a esplanada, onde estamos chegando. E assim que chegarmos à esplanada, logo depois o meu destino, que é a rodoviária. Você esteve aqui? Não, você não esteve aqui. Sua mãe esteve aqui por 2 vezes em Brasília. Ela não gostou de Brasília. E tivesse gostado, talvez até moraríamos aqui. Vê ao fundo a bandeira e o Congresso. Eu cheguei aqui, Ítalo, em Brasília em 2001. Aliás, em 91. E de 91 até aqui muita coisa aconteceu na minha vida. Uma delas foi você. Você que em 2012 nasceu e fez uma alteração importante, gigantesca. Mas não pense que me arrependo. Então, Ítalo, assim que chegarmos no Congresso, você vai conhecer, pelo menos agora, que estamos em 2016, você vai conhecer o palco desses acontecimentos todos. Por último, ontem, uma revista chamada Revista Veja, ela, bom, em que pese sua natureza direitista, publicou detalhes sobre o áudio, o novo áudio, que demonstra uma série de políticos envolvidos em todas as falcatruas. Ou seja, gente demais a ser condenada, gente demais a ser ouvida, gente demais a ser processada e gente demais que, por força das condenações, deverá fazer novas delações, e de cada delação surgem novos nomes, e cada delação fortalece uma delação anterior. E aí o esquema montado pelo juiz Sérgio Moro é um juiz de Curitiba que está promovendo toda essa revolução. Sérgio Moro tem em mãos informação suficiente para levar Brasília abaixo. Informação suficiente para retirar do poder pelo menos 80% dos homens que aí estão. E agora, só para te situar, nós passamos logo atrás pelo palácio onde o vice mora, o Palácio de Jaburu, mas já está um pouco atrás. Aqui a bandeira tremulante em Brasília. E estamos agora nos aproximando das 2 cúpulas. Aqui é a Praça dos Três Poderes, lá ao fundo a Justiça. Deixa eu voltar um pouquinho. E aqui o Congresso Nacional, as cúpulas. E logo à frente você já pode ver os ministérios. Aquele segundo prédio ali à frente era o prédio que abrigava o Ministério da Previdência Social. Hoje não mais existente. Lá à frente você vai ver a Biblioteca Nacional, a Catedral, e lá na frente a rodoviária. Pois bem, Ítalo,
depois dessa nossa conversa de 20 minutos, peça a bênção ao seu pai, que se despede de você. E quem sabe, quando você estiver vendo esse vídeo, daqui a 20 anos, 30 anos, só Deus sabe, você vai ter mais informações do que eu. Beijo, beijo, beijo.